Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Sérgio Lourenço, sacerdote wicano, e o tema do vídeo da aula de hoje é Grande Rito, Bolo e Vinho, ou os elementos de fertilidade e sustentação, e que também complementam a ritualística wicana e que trazem um simbolismo que é muito lindo, que é tanto um simbolismo de graça, como também é um simbolismo de gratidão e de reverência aos deuses, como também um simbolismo de lembrar das forças criativas da deusa e do deus em nós. Tem um vídeo novamente aqui no meu canal, que eu já citei várias vezes, em que eu explico como acontece um ritual wicano e o essencial de um ritual wicano. Peço para que você retome ele, além, é claro, das referências que estão aqui abaixo na descrição do vídeo no qual você vai estudar. Um certo sentido que você tem que entender é que o grande rito simbólico, que é a união do cálice com o atame, e já é importante, já partindo aí para um lugar prático, que você tenha um cálice para representar o emblema da deusa. E esse cálice agora precisa então ser consagrado também. E seria interessante que esse cálice pudesse ser de um material que não quebra fácil, né, como alumínio, ou então um cálice, caso você tenha recursos, de um material um pouco mais nobre nesse sentido. Evite cálices que possam quebrar com facilidade, porque é um objeto que você vai usar como sagrado daqui para frente, que vai conter o vinho ou suco de uva ritual, outra bebida para as libações e também para o grande rito. Então é importante que você tenha isso, né? Tenha um cálice que seja durável e resistente também. No vídeo de hoje eu gostaria de não me alongar muito, porque eu quero que vocês tenham o prazer de ler e compreender com vocês mesmos o que significa esse grande rito, o que significa a sexualidade dentro da religião Wicca e a sua percepção sobre a sua própria sexualidade e a sexualidade dentro da religião Wicca. E aí vale a pena a reflexão também de pensar esse lugar dos processos de fermentação, que é um mistério bem interessante que vai falar sobre o próprio processo de metamorfose da nossa alma, do nosso ser, e aí desde o grão que é colhido e transformado em farinha e fermentado, desde a uva que é colhida e é transformada em vinho pelo processo de fermentação, que é um processo realmente aí alquímico, de amadurecimento, de transubstanciação, se é que podemos chamar assim também, né, da nosso processo interior, né, de liberação da nossa essência, da divindade em nós. O pão e o vinho representando aí os processos de divindade em nós, que nós interiorizamos isso durante o consumo do vinho e do pão, após o ritual aí do círculo mágico, né? Após que eu digo, né? Após não o círculo mágico, mas após o ritual dentro do círculo mágico, seja um sabá, um esbá, por exemplo. Nós já adiantamos um pouco sobre isso aqui no canal. Então é importante que você compreenda isso, né, esse simbolismo, porque é um simbolismo realmente de transmutação interior, é trazer o divino para nós. E aí tem até um emblema, se a gente arrastar isso mais para a antiguidade, que é um emblema de morte, renascimento, sacrifício de um Deus divino, né, para dar um sustento, e que isso é emblemado através da colheita, através do pão, e que isso vem até nós no sentido de uma gratidão. Para poder complementar um pouco mais esse assunto com vocês, eu vou ler um trecho, né, algumas páginas do meu livro, O Êxtase da Deusa, uma jornada pela bruxaria solitária, lançado e publicado pela editora Palavra e Verso em 2023. E eu vou falar um pouco sobre o grande rito e a cerimônia do pão e do vinho para que você possa compreender. Para nós, bruxas, qualquer pessoa que tenha problema com sua sexualidade provavelmente terá problemas com a prática da magia em si. Afinal, em grande parte, a magia envolve o poder sexual, que é apenas outra maneira de tratar a energia encontrada em nosso poder pessoal. Grande parte do desenvolvimento acerca da sexualidade humana, assim como sua repressão, ainda está sob uma ótica religiosa dominante, pois continua sendo ensinado a cada pessoa do Ocidente que o sexo foi feito para e apenas para a procriação. Nesta perspectiva, qualquer prazer vindo dele corresponde a uma queda imediata da condição divina na humanidade. Porém, as bruxas não fazem sexo só para a procriação. Para nós, a sexualidade é um encontro com o êxtase divino. Por que eu estou trazendo isso, né? Falando um pouco sobre sexualidade? Porque o grande rito, ele é um rito simbólico que lembra esse ato sexual, né? A união do cálice, vagina, com o
Atame, o pênis. Então ele é uma união simbólica disso, ele é um emblema simbólico. Na antiguidade, existia um ritual chamado hierogamos, ou casamento sagrado, que percorria os templos antigos numa época em que o homem já sabia seu papel na fecundação do útero da mulher. Esse casamento sagrado não era como a noção de casamento que temos hoje, em que pessoas unidas socialmente desempenham então um papel no ordenamento social, mas era o encontro sexual do lingam e a ione, ou do céu com a terra, a semente com o sol arado, a lâmina com o cálice. Os deuses antigos praticavam frequentemente o hierogamos, com suas contrapartes, de modo que isso representava a união de ambas as naturezas divinas, feminino e masculino, separados no primeiro ato da criação e agora unidos novamente pelo sexo, retornando a ser original. E isso nós, bruxas modernas, celebramos dentro do círculo mágico como uma cerimônia simbólica chamada de o Grande Rito. Neste rito, toma-se a consciência de que o encontro com o outro por meio do sexo é apenas a maneira mais divina de sermos uno conosco mesmos. Isso é simbolicamente, tá? No sentido do grande rito aqui. Claro que isso é estendido para a nossa vida afetiva e pessoal também, pois isso também se estende para a nossa vida pessoal. Agora, abordando um pouco para vocês, então, a questão do rito do bolo e do vinho, que é o complemento desse rito após o rito anterior, né, o grande rito, que a gente consagra o vinho com a penetração da lâmina do atame dentro do cálice. Na prática ritualística da bruxaria, existe um ritual chamado rito do bolo e vinho, no qual há uma forma de ingestão de pão e vinho e também libação aos deuses, pelo alimento e sua consagração como forma de nutrição para a nossa vida, tanto física quanto espiritual, e da fertilidade da terra. Embora nosso empréstimo cultural nos remeta em comparação à cerimônia dos cristãos, é preciso salientar que esse rito é pré-cristão. A Wicca conserva em sua herança espiritual, de maneira simbólica, essa noção sagrada desse sacrifício simbólico emblemado pelo pão e pelo vinho, que era muito comum nas culturas ancestrais. Isso nos remete ao poder do feminino e da deusa, já que a deusa que dá vida é a mesma que vem a ser a doadora da morte. Vinho e pão, como alimento, são formas de oferta quando os deuses caçadores se tornaram agricultores. Há um mistério muito belo e profundo presente na ingestão do pão e do vinho dentro dos rituais da Wicca. São eles os mistérios da fermentação, cujo pão e vinho dependem para sua fabricação. Tornando isso uma metáfora que literalmente ingerimos no rito do bolo e do vinho, relaciona-se a um processo de metamorfose que eu expliquei antes, que sofremos ao provar um alimento que foi consagrado pela deusa e pelo deus. Após o ato primordial da criação, executado simbolicamente pelo grande rito, o vinho se impregna de toda a sapiência e sabedoria da deusa, sobretudo nos rituais lunares e de sabás, nos quais esses ritos devem fazer parte da liturgia do círculo mágico, que ingerimos como forma de trazer até nós essa sabedoria. E o mesmo é com o pão. Enquanto o vinho representa, de um certo modo, o sangue mágico carregado de fluidos, o sangue da deusa, que nos liga, o pão vai representar também o corpo do deus cornífero, a ideia dele como o emblema da colheita. Então, isso vai nos trazer toda essa significação e representação. E mais do que isso, nós vamos devolver à terra, devolver a eles no ato de libação. Então é vertido um pouco desse vinho em um potinho de libação, como vocês já viram naquele vídeo que eu explico sobre o círculo mágico, o ritual, enfim. E um pouco desse pão também é vertido para depois ser vertido no final, quando o círculo se fechar, na terra. O caso você já esteja fazendo na terra, libar diretamente à terra. Então é um ato de devolver aos deuses também esse processo. E é uma forma de a gente se conectar com eles também. Bom, então agora nós vamos para o exercício prático desse mês, desse momento do seu desenvolvimento, que é agora pensar a conexão da deusa e do deus através do grande rito e do bolo e do vinho. E você vai fazer o mesmo que você fez agora, anteriormente, no mês anterior aí, de relação com a deusa e o deus, que acende as velas. Lembre-se de toda aquela preparação prévia, lembre-se de ter consagrado o seu cálice. E aí você vai ter nesse cálice um pouco de vinho, um suco de uva, e num prato um pedaço de pão, um pão que você tenha feito especificamente para isso, ou um bolo, e uma tigelinha para libação, para você verter esse vinho e esse bolo depois durante esse ritual. Então vai funcionar da seguinte maneira: você vai primeiro se preparar, fazer a meditação prévia. Depois que você fez isso, você vai agora então fazer a consagração dos 4 elementos através da água e do sal, do incenso, da brasa, utilizando o atame, purificar-se, purificar o entorno, purificar a si mesmo com a água salgada e com a fumaça do incenso, acender a vela da deusa, declamar
os encargos da deusa, depois você vai acender a vela do Deus, declamar os encargos do Deus, vai meditar um pouco, então você vai segurar o cálice com a sua mão esquerda e o atame com a sua mão direita e vai fazer o grande rito simbólico, né? Depois dessa meditação prévia. E vai meditar nessa energia. O que, que representa essa união da deusa e do Deus para você? Como você vê essa união da deusa e do Deus para você? Então você bebe um pouco desse vinho, depois em seguida o suco de uva. É melhor que seja suco de uva porque você vai repetir várias vezes, até para que você não fique ingerindo tanto álcool assim também, tá? Mas a ideia é que você possa fazer disso uma representação e uma conexão da deusa e do Deus em você. E aí depois que você bebeu esse vinho, despeja um pouquinho no pote, come um pouquinho desse pão, despeja novamente na tigela de libação, agradece, né, medita mais um pouco, agradece esse momento e encerra esse rito. E tenta repetir isso de 3 a 4 vezes na semana, vai ser um momento muito especial para você. Essa conexão, esse exercício pode te ajudar muito, muito mesmo a despertar o que significa o Wicca de um modo geral e qual que é a sacralidade, a simplicidade, que é esse caminho, mas que também é muito profundo. Então não deixe de participar das discussões no grupo, não deixe de tirar as suas dúvidas e até um próximo encontro, aula.